Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de dezembro de 2024. Vamos falar sobre algumas respostas que Trump deu ontem, depois da solenidade em Notre Dame, para repórteres. Então, o que Trump respondeu sobre a ajuda à Ucrânia, né? Então, eu pus o título Trump responde sobre a ajuda à Ucrânia. E também o outro tópico são as baixas ucranianas de 24 de fevereiro para cá. E vamos falar também sobre o teatro de operações. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, a tua participação é importante. E você vai gostar de ser inscrito no canal, não custa nada, e principalmente que você vê coisas aqui que não vê em outros canais. E mais ainda que aqui não tem fake news. Inscreva-se, você vai gostar. Todo dia temos novidades boas que de fato acontecem no teatro de operações. Muito obrigado. Sobre a questão de saber se a ajuda à Ucrânia diminuirá. Então, o presidente eleito dos Estados Unidos da América, o Donald Trump, ele admitiu que a ajuda dos Estados Unidos da Ucrânia pode ser reduzida, depois que ele tomar posse em 20 de janeiro, respondendo a um repórter. Essa entrevista foi a primeira desde sua vitória nas eleições presidenciais, em resposta à pergunta direta de um jornalista sobre se a Ucrânia deveria preparar-se para reduzir a ajuda dos Estados Unidos da América quando o presidente Trump regressar à Casa Branca. O republicano, o Donald Trump, respondeu: provavelmente. Aí pensou, claro, assim que ele respondeu ao comentário desse jornalista de que Trump promete acabar com a guerra também entre a Rússia e a Ucrânia em 24 horas, e mesmo antes de tomar oficialmente posse. Também o repórter fez uma pergunta, um outro repórter, e ele respondeu: estou tentando. Então acho que há 24 horas não é mais 24 horas, e talvez antes de tomar posse não vai ser antes de tomar posse, como ele falou. Trump disse que não falou com o presidente Putin, depois de vencer as eleições. Mas então ele pensou e esclareceu: não falei com ele recentemente. Então isso significa que ele falou depois que tomou as eleições, como foi noticiado, não só por mim, já na semana seguinte em que ele venceu as eleições, ele de fato falou com o presidente Vladimir Putin, que tinha negado. Então, e ele disse e ele ainda complementou sobre essa questão também ontem, que ele não queria atrapalhar as negociações, não quer prejudicar as negociações, que não estão havendo ainda. Acho que por causa disso que ele ficou em cima do muro e disse que não falou recentemente. Trump também disse que o número de mortos em ambos os lados do conflito está na casa de centenas de milhares e que essa guerra nunca deveria ter acontecido. Também acho. É só não ter um psicopata do lado da Rússia, comandando a Rússia, um paranoico, que de fato essa guerra não teria acontecido. Tem que ser uma pessoa equilibrada que governe, aliás, qualquer país do mundo. Senão vai fazendo maldades para a sua própria população também. Então isso de fato não deveria ter acontecido. Antes das eleições de novembro, o presidente Donald Trump criticou a administração do presidente que está saindo agora, Joe Biden, por gastar demasiado para apoiar a Ucrânia, mas também pelo fato da sua administração não ter conseguido parar a guerra russo-ucraniana. Eu acho que ninguém pararia. Se o Trump fosse presidente, ele não pararia. Os motivos do Putin que ele tem na sua cabeça, na mente, são fortes dentro dele, que ele faria essa guerra de qualquer maneira. As negociações que Biden fez foram boas, mas lá na Suíça, mas o Putin não deu atenção. Ele disse uma coisa e fez outra. Após a vitória, Trump não falou muito sobre qual poderia ser a política da sua administração em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas afirmou que repetidamente que a guerra deve acabar. No início de domingo, depois de se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que foi no dia 7 de 7 de dezembro em Paris, e no contexto da queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, Trump anunciou o desejo de Kiev, isso o Trump que falou depois da conversa com o Zelensky,
de conseguir, ou melhor, de concluir um acordo para a guerra. Isso acho que deixou o Trump satisfeito nessa reunião. Após a reunião, Zelensky enfatizou que todos queremos acabar com esta guerra o mais rápido possível e de forma justa. Ele também insistiu em garantias de paz para a Ucrânia, que são a ter o guarda-chuva da OTAN e a Ucrânia entrando na OTAN. Questões difíceis de serem resolvidas sem sombra de dúvida nenhuma. Mas acho que o presidente Zelensky foi muito inteligente, né, ao formular essas questões. Enquanto isso, também ontem já essa entrevista do Trump foi anteontem, né, depois da cerimônia lá da Catedral de Notre Dame. O Zelensky deu uma entrevista e falou sobre as baixas ucranianas durante a guerra, que ele chama guerra, a segunda fase da guerra em grande escala, que começou no dia 24 de fevereiro. E eu sempre tenho dito, antes de dizer o número de baixas, que a proporção de baixas é 17-1, 18-1, e dependendo, às vezes, das condições, até acelera. Em Bakhmut chegou a 20-1. E o próprio Prigozhin, aquele que foi assassinado dentro do avião, que o avião explodiu com ele mesmo dizia isso. E era insano e ele achava impossível ganhar essa guerra dessa maneira. Mas então o Zelensky anunciou ontem que mortos, soldados, baixas de mortos, 43 mil soldados ucranianos morreram, né? E ele não falou dos russos, mas eu falo aqui, eu vi as baixas atualizadas para ontem, 754.830. E isso é 17-1. É 17,55-1. Então eu não errei. Eu cheguei perto, porque já tinha essas informações, inclusive confirmadas pelo lado russo. O presidente Volodymyr Zelensky, ele divulgou esses dados, e que isso é apenas a partir de 24 de fevereiro de 2022. Aí ele diz no discurso dele de ontem: eu disse na França que precisamos de uma paz justa e forte e que os russos não destruirão em alguns anos como já fizeram. Que de fato houve um acordo e eles destruíram esse acordo, o acordo de Minsk, que foi feito em 2015, invadindo agora. E violavam todos os dias o cessar-fogo, que era um cessar-fogo, não era uma paz, né? E era para ter negociação, as negociações nunca deram em nada, fizeram negociações em Paris, inclusive, e nada aconteceu. O presidente Putin sempre mantinha a posição, que é toda a Ucrânia. Aí falou Zelensky: o nosso povo protege suas casas à custa de suas vidas. A cada vida de nossos soldados e nossos civis é preciosa para nós, e cada vida, né? Desde o início da guerra em grande escala, quando ele fala guerra em grande escala, é de 24 de fevereiro de 2022 para cá. A Ucrânia perdeu 43 mil soldados que morreram no campo de batalha, disse Zelensky. Agora vejam esse outro número: 370 mil casos de feridos, né? E isso tendo em conta que no nosso exército, cerca de 50% dos feridos regressam às fileiras voluntariamente, e todos depois que são curados. Mas agora tem isso, os feridos, vamos dizer, ele falou, ligeiros, né? Ferimento leve, que estão registrados. Uma das principais, agora tem muitos mutilados, ele não falou do número de mutilados, que já deve estar entre 30, acho que mais de 30 mil, entre 30 a 40 mil de mutilados. Isso é muito grave, é muito triste, os mutilados, né? Uma das principais diferenças, fala Zelensky, entre o exército russo e as forças de defesa da Ucrânia é o nível de desenvolvimento da medicina da linha de frente, que é mais elevado no nosso lado, ou seja, é melhor o nível de medicina na Ucrânia. Mas tem muitos voluntários, médicos voluntários de outros países da Europa, equipamentos doados modernos para oficiais de campanha, para hospitais de campanha e para hospitais de retaguarda. Ele fala o seguinte: nós na Ucrânia somos gratos por isto, e a todos os que ajudam a desenvolver a medicina no nosso exército, e salvam os nossos feridos e realizam a reabilitação. Muitos feridos, inclusive muitos, principalmente os mutilados, eles são levados para outros países da Europa, ou os Estados Unidos, ou o Canadá, para fazerem a reabilitação, fazerem o tratamento. É uma grande doação da boa alma desses países, apoiada pelo governo desses países, para esse sofrimento muito grave da Ucrânia.
o chefe do Estado, ainda o Volodymyr Zelensky, né, anunciou que a Rússia perderá pessoas no campo de batalha, ainda vai continuar perdendo, ele disse, né? Porque eles não estão parando e continuam com os ataques muito fortes no leste da Ucrânia e em Kursk. E ele ainda lembrou também que existem milhares de prisioneiros militares e civis na Rússia. Alguns deles ainda estão presos na Rússia, ucranianos, desde 2014, bem como crianças que são deportadas. Eles ficam em campos e nesses campos eles recebem treinamento para apagar da memória deles que são ucranianos. E depois que quando eles consideram que está apagada isso, eles dão a criança para ser educada por uma família russa. Isso é um crime hediondo. Isso é um crime que vale a pena de morte para esses que estão fazendo esse crime. E vocês sabem a quem eu me refiro, inclusive o principal líder. Portanto, diz ele, quando falamos de paz efetiva com a Rússia, devemos antes de tudo falar sobre garantias de paz efetivas. Os ucranianos querem a paz mais do que qualquer pessoa. A Rússia trouxe a guerra para a nossa terra. E é a Rússia que quer perturbar a possibilidade de paz mais do que ninguém. Foi o discurso que ele deu. Eu não sei se ele estava rebatendo ou complementando o discurso do presidente Donald Trump, mas aparentemente eles estão tendo uma boa relação, pelo menos até agora, em questão a essas negociações que ainda não começaram. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Obrigado a vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.